Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Tomei uma decisão de gravar esse vídeo, né, aqui pro canal do YouTube, porque tá amador, né? Começamos de uma maneira amadora, mas vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui para vocês. Meu propósito aqui é compartilhar um pouco da nossa história, da minha, da Renata e do Tito, e contar um pouco para vocês do que aconteceu, e também eu quero deixar registrado para ele, para o Tito, para quando ele tiver maior ele poder ver tudo que nós, né, fizemos, gravamos, enfim, para que possa deixar registrado e também para edificar a sua vida, para poder ajudar também outras pessoas que talvez estejam passando, né, pela mesma situação que a gente. Então vamos lá. Então eu e a Renata, eu vou contar bem rapidamente para vocês, né, como que foi um pouco da nossa história. E nos próximos vídeos eu quero trazer a Renata, quero trazer o Tito. Vamos lá, então eu sou o Hudson, para quem não me conhece, quem está assistindo esse vídeo. Eu sou casado com a Renata, nós temos 2 anos de casados e nós estávamos tentando engravidar, né? A gente não conseguia. Na verdade, assim, eu fui fazer alguns exames e por conta de algumas complicações, eu fiz uma cirurgia de varicocele, né? Muitos nem sabem, até gente da minha família não sabe, vai ficar sabendo agora. E acabou que eu teria acho 20% somente de chances de ter um filho, né? Mas acabou que a gente tentou algumas vezes, mas não foi aquele prazo longo. Tem muita gente que fica muito tempo tentando e não consegue, né? Não foi o nosso caso. Demorou um pouquinho, mas não tanto. Então a gente conseguiu engravidar e foi aquela festa toda, né? Foi algo muito planejado, muito sonhado, por mim, por ela, pela nossa família também, enfim. Quando chegou em janeiro desse ano, janeiro de 2020, eu comecei a sentir febre. Nós saímos de férias, né? Fomos passear um pouquinho e aí eu comecei a ter febre, comecei a passar muito mal. Não conseguia descobrir o que era, ia sempre a febre no mesmo horário, dando sudorese também, enfim. E como meu plano de saúde era de Belo Horizonte ainda, tive que ir para BH fazer uma série de exames e deram um diagnóstico, né, bem pesado na época. Como eu acharam alguns linfonodos aqui na cervical, me deram um diagnóstico de linfoma, já me encaminharam para o especialista, para ver biópsia, para, enfim, começar esse tratamento todo. Por fim, não era. Depois de um longo tempo aí de tratamento, de tentativas de exames, não era o linfoma, e foi diagnosticado com toxoplasmose. E aí, nisso, a gente viu que toxoplasmose era bem perigoso para gestante. A gente nunca tinha imaginado pegar, nunca falamos do assunto, né? E aí quando a gente pegou e eu fui diagnosticado, a gente conversou com a obstetra da Renata e já logo ela passou um exame para a Renata para saber se ela tinha ou não, porque a Renata ela fez o exame de toxoplasmose no início da gestação. Então ela engravidou, a gente procurou o médico passou todos os exames e viu que ela não tinha anticorpos para a doença. Então ele falou, toma todos os cuidados, não come salada fora de casa, usa cloro na salada, comida crua, esse tipo de coisa. Só que a Renata tomou todos os cuidados que ela, né, deveria tomar, e foi bem chata mesmo, bem rigorosa com relação a isso. E aí eu peguei, fizemos os exames da Renata e foi constatado que a Renata também estava com toxoplasmose. Para vocês terem uma noção, a Renata também passou mal no mesmo período que eu tive febre todos os dias, né, durante quase 20 dias. A Renata não, a Renata teve febre 2 vezes, 2 episódios de febre, que é onde ela procurou um hospital particular aqui de Osasco, né, pelo plano de saúde, e falaram que era uma virose. Então é muito perigoso isso, até mesmo um alerta para você que é gestante, e se você está com febre, faça com que o hospital descubra o motivo dessa febre, porque não é algo comum. Mandou ela voltar para casa, tomar paracetamol e falou que era uma virose, só que não era uma virose. Então a Renata, provavelmente em janeiro, ela pegou toxoplasmose também na mesma época que eu, só que ela foi descobrir o dela um pouco depois de mim, né? Nesse tempo aí que eu estava vasculhando e procurando saber o que era. E já logo encaminhou ela para a parte da AMIL lá, do plano de saúde, de gravidez de risco por conta da toxoplasmose, começou a medicação, e aí começou a nossa saga, né? Começou aí a gente, esse processo todo de pesquisa
o que a toxoplasmose pode afetar o bebê, enfim, foi uma luta, foi algo bem difícil, né, emocionalmente falando. E aí a Renata, a gente começou esse tratamento, começou a tomar medicação e a gente sabia que poderia afetar a visão do neném ou então o cérebro dele também, né, pelo estágio da gravidez já, se ela pegasse a toxoplasmose bem no início da gestação, ela poderia perder o bebê poderia ter sequelas bem maiores, né? Sequelas neurológicas, né? Não se movimentar e vegetar, enfim, ou até mesmo morrer. Só que aí ela pegou mais pro final da gestação, né? E aí vamos lá, ela está grávida, tá tomando a medicação e por fim começou a chegar o tempo aí da época do Tito nascer e ela começou a perder líquido e aí foi umas coisas bem difíceis que começaram a acontecer. Ela não sentiu que ela perdeu líquido, teve um pequeno sangramento, fomos no hospital, viu que o líquido baixou, mas aí como não dava para ter o parto ainda, mandou ela beber muita água e voltar sempre de 24 todos os dias a gente estava voltando no hospital para verificar o nível de líquido que estava dentro da barriga dela. E aí acabou que nessa dela beber água e acompanhar todo dia sim, dia não, se não me engano, não lembro direito. O líquido voltou ao normal, ele subiu e ficou legal. Aí eles passaram esse retorno nosso, a volta daqui a uma semana que vem vocês voltam. E no que ela voltou, o líquido tinha baixado bastante e já tinha que entrar em trabalho, já tinha que internar para poder ganhar o Tito. Internou na parte da manhã, por volta de 11 horas da manhã, eu acho que tinha que dar o tempo de jejum para fazer cesariana do Tito à noite, 9 horas da noite, no dia 15 de abril. E aí nisso que o Tito nasce, eu lembro da cena até hoje, onde o Tito nasceu, eu estava lá dentro e ele não chorou, não esboçava reação nenhuma, né, de um bebê que acabou de nascer. Então foi bem assustador. Eu vi também quando eu me levantei para olhar, né, por cima ali de onde eles estavam fazendo o parto da barriga dela ali. E tinha algumas fezes ainda no Tito, então nós vimos que o Tito ele estava já né, foi conversado com a gente depois que ele estava já em sofrimento, né? O feto estava em sofrimento, por isso que ele evacuou ali dentro da barriga. Então foi um processo bem difícil ali naquele momento, porque tiraram o Tito da gente, né? Nem chegou perto da gente, na verdade. Pegaram o Tito, levaram ele lá para fora para reanimar. Tem um grau lá, um número uma nota que dá pro bebê quando ele nasce e vendo a questão da reação dele, né, batimentos cardíacos, enfim, o Tito recebeu a nota 4. Só que o legal é que depois de alguns minutos ele já foi para a nota 8, porque teve que ser reanimado, enfim, né. Depois trouxeram o Tito pra gente, a gente viu um pouquinho ele ali e encaminharam ele para UTI, né, tiveram que colocar o Tito na incubadora. Então assim, foi bem assim, muito conturbado. Época de pandemia, a gente sozinho, né, não podia ficar com ninguém da família no hospital. A gente também numa cidade nova, a gente está aqui morando em São Paulo e muito, muito diferente, né, de tudo do que a gente vive em BH. E começou aí nosso processo todo com o Tito. Foi para UTI, foi para incubadora, uma mistura de sentimento, medo de perder o bebê, medo do que viria pela frente. Nosso plano de saúde era um plano de enfermaria, então tinha um outro casal do lado e com o seu bebê, então isso dava uma agonia na gente, um aperto no coração, porque o nosso bebê não estava com a gente, né, e passar por isso tudo. E aí começou o processo, onde a Renata podia ficar com ele lá na UTI, eu não, só poderia entrar durante 1 hora, no dia inteiro, 1 hora só, era o meu tempo que eu podia ir lá, ficar um pouquinho com ele. E aquela cena assim de chegar naquele hospital e ver meu filho dentro daquela incubadora foi muito difícil. Foi assim, um sentimento muito, muito diferente, assim, foi, meu Deus, eu não queria isso pra ele, enfim. Mas aí beleza, ele ficou na UTI, a gente ficou nesse processo todo, começaram a fazer os exames, e aí, né, exame de sangue, começaram a fazer vasculhar para saber quais foram as lesões que a toxoplasmose deixou. E para glória de Deus foi feita uma ultrassonografia, na ultrassonografia do cérebro, na cabeça não viram nenhuma calcificação,
né, causada pela toxo, mas na hora de fazer o exame de fundo de olho, deu uma alteração. Ela não conseguia ver, porque era tanta infecção nos olhos que eles não conseguiam olhar dentro lá para poder ver o que tinha acontecido, qual era o nível, né? E aí começou essa saga. Aí fizeram o exame de sangue, depois do exame de sangue chegou que ele nasceu, né? Então ele tem toxoplasmose congênita, e teve que começar o tratamento, começou a medicação ali no hospital mesmo. Renata teve alta, a gente teve que voltar para casa sem o Tito e voltar para o hospital todos os dias para poder ficar com ele, para poder ela amamentar, e enfim, né? Foi um processo muito doloroso mesmo para a gente. E aí, uma das cenas que me marcaram bastante foi quando a gente precisou fazer uma ultrassonografia nos olhos dele, né? Então fizeram o fundo de olho no hospital, ele teve que ser transferido do hospital em São Paulo para um outro hospital, né, o Hospital da Luz, para um outro hospital em outro bairro aqui em São Paulo. E aí, para transportar o Tito dentro de uma incubadora, foi uma das cenas que mais me marcaram, assim, que eu fiquei com a voz embargada e foi muito difícil. Eu tentei essa foto guardada, tem tudo registrado, tem tudo guardado. Meu filho não podia ir com a gente no colo, graças a Deus, quando o tempo que ele ficou um dia na incubadora, no dia seguinte já não estava mais nela, não precisava de respirador, não precisava de oxigênio, não precisava de nada. Ele só estava na UTI para poder ganhar peso, para poder, né, amadurecer. Mas para ser transportado de um hospital para o outro, ele ia ficar dentro daquela incubadora, dentro de uma caixa enorme, aquele bebezinho pequenininho, né, de 40 centímetros, 42 centímetros, e pequenininho, daquela caixa enorme, daquele caminhão lá, daquele carro lá, aquela ambulância, isso. E aí foi muito difícil ver essa cena e começou esse processo da gente ter que começar a olhar os olhos dele. E aí foram ver as outras sonografias, não dava para ver muito porque tinha muita infecção. E aí começou a passar medicação, foi para casa, encaminharam a gente para o especialista. A gente começou o acompanhamento com uma especialista no oftalmo, especialista em retina de bebê. E essa especialista começou a explicar pra gente, olha, a toxoplasmose deixou lesões nos olhos dele, então aí nessa primeira consulta com essa oftalmologista a gente já recebeu uma notícia péssima, né? Olha, o seu filho não é cego, né? Baseado na ultra que tinha, baseado nos exames que tinha, seu filho não é cego. Eu falei, uau, glória a Deus. Mas o seu filho vai enxergar vulto, ele não vai ser aquela criança que vai tropeçar nas coisas. Não, ele não vai tropeçar, ele vai conseguir ver o obstáculo na frente dele. Só que ele vai enxergar vulto e não vai conseguir ver as letras, né? Vai ter que ser alfabetizado em braille. Falei, meu Deus, isso foi a pior notícia que eu recebi da minha vida. Falei, cara, meu filho não vai poder ver, não vai ver meu rosto, não vai conseguir ver o rosto da mãe dele. Nós preparamos o quarto dele de uma maneira muito simples, né? Não foi nada assim demais, mas nós mesmos fizemos, né? Nós mesmos colocamos a mão para poder fazer, organizar, preparar todo o quarto para ele. E isso me doía muito. Falei, caramba, meu filho não vai conseguir ver o quarto que tanto preparamos para ele. Meu filho não vai conseguir ver, isso até me emociona. Não vai conseguir olhar para o meu rosto, não vai conseguir, enfim, né? Isso a gente foi um baque muito grande. Eu quero gravar um outro vídeo falando sobre essa questão da nossa fé com esse diagnóstico, sabe? Como é que foi para mim, né, e para Renata. Nós somos pastores de uma igreja e viver isso tudo, fé, cadê Deus, né? Que entrou em crise, não entrou em crise, é algo que eu quero falar também. E aí começamos esse tratamento com ele, medicação, colírio, e com esse diagnóstico vai ter que ser alfabetizado em braille, e vai ter que adaptar a vida toda para ele. Então começamos aí, fizemos outras sonografias, e assim, para glória de Deus, também graças a Deus pelos medicamentos, pela medicina, que hoje, né, hoje é dia 24 de julho, e nós passamos mais uma vez por essa especialista em retina, né, que é a oftalmo que está acompanhando o Tito,
Levamos hoje o exame para ela, a terceira ultrassonografia, feita com a mesma médica, né, que fez a primeira, fez agora essa terceira também, e a segunda. E para a glória de Deus, ela falou que houve uma melhora no olho esquerdo do Tito. Então hoje você vai brincar com ele, ele não tem realmente, ele não consegue te ver, ele não consegue ver todas as coisas como uma criança normal, né? Mas ele vê algumas outras coisas, cores mais fortes, né? Nós fomos aconselhados a procurar uma terapeuta ocupacional, né, que vai fazer estímulos visuais. Ele está na terceira semana já, a terceira sessão de terapia, e já houve um avanço muito grande, onde ele já consegue perceber algumas coisas. E a oftalmo, né, que nos deu o diagnóstico lá na primeira vez que a gente foi nela, falou: olha, seu filho vai ter que ser alfabetizado em braille, vai só enxergar vulto. E hoje ela veio com o diagnóstico de que o olho esquerdo do Tito houve uma melhora. Então a infecção hoje não está mais presente no olho esquerdo. Havia um descolamento, né, uma tração na retina, e por conta da infecção, mas como acabou a infecção, parece que essa parte que aparentemente é descolado, meio que voltou para o lugar. Ela fez a explicação, eu posso mandar e mostrar depois no vídeo também, tudo. Deixa eu aprender a editar isso. E houve essa melhora, porque o que acontece? Ele tem 3 meses, ela vai fazer esse acompanhamento, porque até 1 ano de idade ela pode talvez operar o Tito nessa retina que foi descolada, colocar no lugar, mas ela falou que só iria submeter o Tito a um procedimento cirúrgico se o Tito ganhasse algum tipo de melhora. Eu vou operar, ele vai poder conseguir chegar com uma lupa. Era nesse nível a conversa com ela, né? Talvez eu vou ter que usar uma lupa para poder enxergar, tal. E aí hoje ela já veio, olha, o olho esquerdo dele houve uma melhora, consigo ver retina boa, então não vamos mexer no olho esquerdo porque está só melhorando, estimulando, né? Vamos ver como é que vai ficar. O olho direito ainda é um problema, tem realmente descolamento de retina, e aí hoje a chance maior da cirurgia vai ser para o olho direito. Ela mandou a gente agora esperar 30 dias, daqui a 30 dias a gente volta para poder ver como é que está esse olho direito, continuar estimulando ambos os olhos, né? E para poder ver como é que vai ficar a situação dele. Então, assim, nós estamos aí nesse processo. Eu sei que vai ser um processo bem longo. Ele vai ter que tomar essa medicação da toxoplasmose, medicações bem fortes até 1 ano de idade, acompanhamento por muitos anos. Tem que fazer acompanhamento com o neuro também, porque pela ultrassonografia não consegue ver todas as calcificações, então ele precisa fazer uma tomografia para poder ver de fato se houve alguma calcificação ou não. Mas graças a Deus ele está fazendo terapia ocupacional, e isso tem estimulado tanto os movimentos do corpo quanto também os seus olhos, né? E aí eles não querem submeter o Tito agora a uma tomografia, porque ele é muito novo e pelos exames clínicos não justifica fazer a tomografia, porque ele não tem nenhum tipo de alteração que justificasse ou fizesse eles pensar que o Tito talvez pudesse ter a calcificação do cérebro, né? Então eles estão dando quase certeza de que ele não tem essa calcificação no cérebro por conta dos movimentos, né, da esperteza dele. Ele é muito, muito esperto, ele é muito ativo, né? Não tem movimento comprometido, então acaba que hoje ele está desenvolvendo muito bem, e por isso não justifica antecipar, submeter ele a essa radiação toda da tomografia. Então, nós estamos nesse processo. O Tito ele tem toxoplasmose congênita, onde a toxoplasmose deixou cicatriz nos seus olhos, principalmente no centro dos olhos. Então, provavelmente a visão que ele vai ter é uma visão periférica que vai precisar ser estimulada para ele poder tentar ter uma vida normal com a visão que ele tem, mesmo que com pouca ou não visão, né? Ou pouco ou muita visão. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Nós estamos nessa caminhada aí agora, nesse processo todo com o Tito. Não é fácil, a gente tem orado bastante, tem pensado muito, conversado muito. Cada avanço do Tito é uma comemoração, é uma festa, e nosso coração assim, se enche de muita gratidão também pelo que Deus tem feito, pelos amigos que nós ganhamos aqui em São Paulo, pelas pessoas da nossa família, amigos de Belo Horizonte, amigos de Resende, Duque de Caxias, aqui de Osasco, as pessoas de todo canto do Brasil que têm orado, têm clamado pelo Tito. Então, assim, nós podemos ver claramente uma diferença, né?
uma melhora aí do primeiro diagnóstico para agora, né, para hoje. Depois o Tito tem 3 meses e hoje, graças a Deus, nós estamos com uma esperança. Existe uma esperança, então, com esses estímulos, nós estamos crendo que ele vai conseguir ver, que ele vai conseguir enxergar. Então, assim, esse é o primeiro vídeo de muitos que eu quero compartilhar com vocês, da nossa vida, da nossa história. Quero trazer a Renata também para falar como mãe, quero trazer o Tito para vocês verem também. Você pode seguir a gente nas redes sociais nossas. Enfim, eu quero mostrar e deixar tudo muito registrado. Eu tenho vídeos das sessões de terapia também para poder compartilhar com vocês. Eu quero deixar tudo muito registrado para quando o Tito estiver maior, a gente poder olhar e falar, uau, olha o que aconteceu, houve uma melhora de fato. E eu tenho estudado, tenho lido muito sobre essa doença, lido muito, né, sobre os estudos que têm sido feitos para poder, né, tentar de alguma maneira amenizar os problemas, né, ou resolver, né, até mesmo o transplante de retina, que é algo que está muito no início isso ainda, né, é algo que pode ser que aconteça um dia, mas não tem nenhuma previsão. Então agora esse é o nosso universo, nós estamos estimulando, estamos vivendo um dia de cada vez, né, curtindo nosso filho, mesmo ainda que a gente não sabe o percentual de visão que ele tem, mas nós estamos ali agora vivendo esse desafio e nós gostaríamos muito de compartilhar com vocês essa história. Nós sabemos que Deus está conosco, Deus não nos abandona, embora há momentos de crise, há momentos de dor, mas nós cremos aí que Deus está no controle de todas as coisas. Nós somos gratos ao Senhor pela medicina, pelos médicos, né, pelos profissionais que têm nos atendido, que têm assistido aí o Tito, e o Tito, ele é o nosso milagre. Ele é o nosso milagre. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E nós queremos caminhar com vocês, caminhe junto com a gente nesse processo aí de adaptação do Tito, para que ele possa ficar bem, né, para que vocês possam também acompanhar o crescimento dele aí, o desenvolvimento visual dele principalmente, tá bom? Então, desde já, obrigado pelo carinho de todos que têm falado com a gente, que têm nos ajudado, que têm nos apoiado aí. E ore por nós, porque nós temos aí com certeza uma batalha bem grande pela frente. Ore pelo Tito, porque nós cremos no milagre do Senhor para a vida dele. Nós cremos que Deus pode transformar essa situação e o Tito enxergar, e o Tito conseguir aí ter uma vida melhor, né, uma vida tranquila. E fiquem de olho, né, você que é gestante, faça os exames, peça para que o seu médico te passe esse exame todo mês, não custa nada ele passar esse exame para você todo mês, porque é uma doença muito séria, né? A toxoplasmose, você adquire ela por conta através das fezes do gato, né? E o gato evacua em algum lugar, e se o pombo comer, ele transmite, se o cachorro comer, ele transmite, mas a origem dele veio das fezes do gato, e não temos nem noção de onde nós pegamos, né? A Renata pegou, né? E aí que passou pro Tito, a gente não tem nem noção, mas tome muito cuidado com o que você come, você que é gestante principalmente, fique de olho nisso, porque isso é muito sério, né? Para evitar problemas no futuro aí para você, tá bom? Então até o próximo vídeo, eu espero que vocês sejam edificados aí pela nossa história, vamos caminhar com a gente aí, porque nós temos muita coisa boa para compartilhar também com vocês. Se você gostar, né, se é o seu desejo, participar junto com a gente, mesmo de longe, vai ser esse o canal, tá bom? Um grande abraço, um beijo para todo mundo, se inscreve aqui no canal, curte aí, pra gente poder estar junto, mais perto aí, tá bom? Pra gente poder estar junto. Um beijo para todos.